exemplo, além de eu começar dando algumas explicações básicas de algumas coisas, e depois para que a gente se inicie com algumas perguntas também, que a gente troque algumas perguntas a respeito do assunto, que hoje o assunto vai ser justamente a mediunidade. E principalmente para quem está no processo de desenvolvimento, para quem está começando o processo tanto de incorporação, como iniciando alguns conceitos e sentindo algumas coisas sobre a mediunidade. Então, vou falar algumas coisas, assim, dar algumas explicações, claro, inicialmente mais básicas, embora já tenha vídeo sobre isso, se procurar aí no Instagram já tem assunto, já tem algumas coisas sobre isso, mas trazendo alguns pontos de vista um pouco diferentes, trazer algumas respostas de perguntas que já me fizeram também. Então acho que muitas vezes a dúvida de um ajuda a solucionar a dúvida de outro, e é uma forma também de questionar outros assuntos em outras áreas até. Bom, o primeiro ponto é justamente a diferença e o entendimento que existe entre os processos de mediunidade, ou seja, dentro dos processos de incorporação do próprio transe. Dentro da própria religião em geral, tanto não só do candomblé, da Umbanda, mas de muitas religiões, o processo do transe ele é extremamente presente, tanto dentro de conceitos indianos, dentro de tribos africanas, dentro de tribos indígenas brasileiras, sempre teve o transe, ou seja, sempre teve estados alterados de consciência, onde as pessoas conseguiram alcançar através ou de meditações, ou através de chás alucinógenos, através de uma série de elementos que provocaram, e muitos sem que nada tivesse provocado. A pessoa mesmo conseguisse alcançar e chegar justamente àquele estado mais alterado. Então existe uma gama de variações entre esses estados de incorporação. Muitas perguntas, que eu mais recebo não, mas eu estou esperando porque eu vou ficar completamente inconsciente e eu não vou ver nada, Isso raramente existe. Antigamente era muito comum o processo de total inconsciência. Hoje, encontrar algum médium totalmente inconsciente é raro, é mosca branca, é muito difícil. Sempre existe algum processo de consciência, justamente para que haja um entendimento sobre aquela situação, e após o transe, a entidade muitas vezes ela leva embora, para não permitir com que fique alguma coisa, justamente para não ter alguma interferência. A campainha está tocando, acho que a gente está tocando lá na frente. Não. Alguém encostou aí sem querer. Talvez seja acho que a gente não sabe que pode entrar. Bom, e esse processo, ele justamente se dá a partir do fato de que com você, pouco a pouco, vai ganhando não só essa autoconfiança, mas ao mesmo tempo a entrega, e aí você vai reconhecendo. Então existe desde o estado alterado de consciência, o transe, a possessão, a incorporação, existem variações dentro deste processo. Então, o primeiro ponto fundamental é acreditar, não, eu vou ficar completamente inconsciente, não vou saber o que está acontecendo, não. Principalmente um médium novo, jamais isso vai acontecer. Principalmente porque não tem um trabalho no cérebro, um processo no cérebro, justamente de alcançar esse estado. Se a gente for falar pela ciência, a ciência existe desde a vigília, existe um estado chamado hipnoidal, existe um outro chamado transe médio, transe profundo, tem um outro que, se eu não me engano, chama, acho que é Isdale, que é Isdale, né? Que é o indiano que criou isso, por isso que leva até o nome dele. Ele fazia, na Índia especificamente, rudimentar, que não tinha anestesia, essas coisas, ele fazia amputação à base de ir levando a pessoa a transe, fazia cirurgia de coração, assim, sabe? Imagina, você amputar um membro da pessoa em transe e não sentir dor e nada. Claro, já era um estado hipnoidal que já, pela ciência, seria um estado delta do cérebro, ou seja, muito profundo, onde a atividade cerebral é quase a zero, chega a 0,01 de estímulos. Então, quer dizer, é uma coisa muito... Só que para chegar nesse trabalho, primeiro, nem todo mundo é apto a isso.
No entanto que quando você vê, às vezes, shows de hipnose, tem 70, 80 pessoas, logo o cara ele já descobre 2 ou 3 ali que são os mais fáceis de hipnotizar. Por quê? Porque nem todo mundo consegue alcançar esse estado com a facilidade. Mediunicamente é a mesma coisa. Nem todos os médiuns conseguem chegar a um estado mais profundo numa rapidez. E ao mesmo tempo sem uma ajuda, sem alguém auxiliando, sem alguém conduzindo a pessoa aqui. Então o primeiro passo é esquecer essa ideia de que não, eu vou incorporar e eu não vou saber nada do que está acontecendo, eu vou sumir, eu vou para outro lugar e tal. Esqueça isso. Primeiro porque há um trabalho de você reconhecer aquela entidade, aquela outra consciência que está tomando a sua forma, mas imagine que ainda o estímulo cerebral maior é o seu. O dele é o mínimo. O teu ainda é muito maior. Com o tempo e o preparo e a preparação, muitas vezes o próprio trabalho de feitura, que você vai ficar 21 dias recolhido, vai ser constante, tomar todo dia um banho, que é a mayonga na manhã, você vai receber, ou seja, você vai fazer uma série de coisas que justamente vai provocar para que você saia pelo menos de um estado de vigília e que você já comece a entrar no estado hipnoidal, muitas vezes já num processo de transe mais estado alterado de consciência, até mesmo chegar no processo já de incorporação, a ponto de você ter breve consciências durante um momento, mas assim que a entidade vai embora, ou quem quer que seja, você automaticamente perde aquele entendimento e aquela lembrança. É como se ele levasse aquele momento, porque aquele momento era dele, não seu. Então, o teu cérebro estava vinculado a toda a consciência externa que estava tomando conta. E aí, quando depois acontece da entidade de ir embora, você fala, eu estava meio consciente, mas eu não lembro o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Claro, esse processo ele vai se alimentando até o ponto de você muitas vezes conseguir alcançar um estado mais profundo, que seria o estado ou médio ou profundo, que seria o teta, tanto que existe muitas vezes até pessoas que fazem aquele teta healing, que conseguem alcançar estado. Ou seja, tem um amigo meu que ele fala isso e é uma grande verdade, ele fala, todos nós estamos em transe, depende do nível e depende a vibração e o dia a dia. Mas que nem uma pessoa que, por exemplo, vai para uma guerra, que ele está no meio de uma guerra, você acha que ele está no estado normal do cérebro? Não, ele está no estado alterado de consciência. Uma pessoa que está de repente num culto ou dentro de uma gira, de um momento religioso, não está no estado ali, não está no momento. Um cantor que está em cima de um palco, tomado por aquela multidão, ali ele não está no estado alterado, ele está normal, como se ele estivesse comendo, sabe, uma refeição, estivesse conversando com um amigo no bar. Não, ele está no estado alterado, aqueles 60 mil, 80 mil pessoas de frente a ele cantando. Você acha que ele não está no estado alterado de consciência? Então, quantos estados alterados de consciência chegamos ao longo do dia e não percebemos? Porque acreditamos que muitas vezes estar no estado alterado de consciência é ter alguma manifestação, é ter alguma coisa, e nem sempre isso é real. Nem sempre. Às vezes, quando você está com medo de uma situação, pessoas que às vezes têm muito medo, sei lá, de injeção ou de qualquer outra coisa, e está adiante, tem medo de ir ao hospital e está lá, a pessoa não está no estado alterado, ela não está no seu normal. Tanto que vai interferir na respiração, vai interferir no batimento cardíaco, no processo circulatório, na pressão sanguínea, na temperatura do corpo. Ou seja, vai mexer com toda a estrutura física dele justamente porque ele está no estado um pouco alterado. Então nós acreditamos que estar no estado alterado de consciência é só quando está aí incorporado, dançando um chachado, fazendo alguma coisa e tal, e não necessariamente isso é real e não necessariamente isso acontece. Então o primeiro passo, para quem está em processo inicial, está iniciando um processo de desenvolvimento, o básico é justamente não esperar esse momento. Eu vou ficar completamente em transe, não vou saber nada do que está acontecendo, eu vou sumir daqui. Não, esqueça isso é uma mentira. Entenda que você está num processo onde você está num processo de aprendizado, onde ainda você não tem um controle sobre os estímulos cerebrais, sobre aonde você vai focar em alguma outra consciência, conseguir a partir de meditação ou a partir de um transe. Muitas vezes, o que é o atabaque? Que é um som repetitivo, uma música, é justamente algo que te conduz a um transe. Por isso que muitas vezes quando vai ter uma hipnose, pega um relógio, que a gente vê sempre em filme, fica fazendo, ou um barulhinho repetitivo, porque são coisas que te ajudam e te auxiliam a você tirar o foco totalmente do ambiente que você está e focar somente naquilo. E muitas vezes a pessoa ela vai. Você vê que tem, a maioria das pessoas que fazem hipnose, elas usam às vezes barulhos, às vezes tocam em partes do corpo, ou usam coisas quando vai fazer isso, faz alguma coisa, ou quando bater palma 2 vezes, ou seja, porque são movimentos e assuntos, sons repetitivos que levam.
que é o que o atabaque promove, que é o que as cantigas fazem, que é o que o agogô, muitas vezes, ou o GAN está fazendo. Ou seja, são estímulos, muitas vezes, sonoros, mas que te ajudam justamente a conduzir a esse transe. E claro, nesse processo inicial, a primeira coisa que você vai perceber e que você vai notar é que justamente o teu cérebro ele tem uma desaceleração no processo de estímulo cerebral. É como se tivesse uma baixa, assim, como se você estivesse próximo a uma vigília. Que essa vigília é uma coisa comum. Às vezes, eu estou falando aqui com vocês já podem estar em vigília. Vocês estão pensando em outra coisa. Vocês estão pensando na morte da bezerra, vocês estão pensando na conta que eu não paguei, no cachorro, se eu deixei água para o cachorro. Vocês já estão, e vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Isso já é uma vigília. Já é um processo de vigília. Ou seja, olha como a gente já sai do nosso processo de normal, vamos dizer assim, de forma bem tosca, mas como a gente já consegue sair desse processo normal, e nesse momento, se eu falar e você estava nesse processo de vigília, viajando agora, eu falar o que eu falei, você nem sabe. Você estava tão longe que você nem conseguiu perceber exatamente o que eu estava falando. Ou seja, você estava aqui ouvindo, mas o teu foco não estava aqui. Isso já é um processo de vigília. Claro, quando você vai um pouco mais profundo e se inicia através de um trabalho mediúnico, seja de um processo de meditação, seja de um processo através de um oriki, de um adurá, de um ribadurá, ou seja, um processo repetitivo, dentro de um orô, dentro de um ritual, claro, você já sai, porque você já está nesse processo, no entanto, se estiver acontecendo N coisas à sua volta, você não está nem prestando atenção. Porque você está tão focado naquela sensação, naquele momento, que você já está focado. Então, para você, naquele momento, entrar no estado famoso hipnoidal, estou falando dessa forma para vocês entenderem porque a ciência prova. Hoje, eletroencefalograma consegue provar que isso existe. Então, ou seja, nesse estado hipnoidal, que você pela medicina vai conseguir achar, mas que já é o transe, que já é o estado alterado de consciência, você naquele exato momento, você já consegue tanto reconhecer e tanto perceber essa outra dimensão que começa a fazer parte da sua. E naquele exato momento você começa não só a entender essa série e essa diversidade que existe, mas você já consegue tirar o foco completamente de um universo, de um mundo, ou seja, de algo que você já está, e de um momento você já começa a se focar um pouco mais nesses outros estímulos que estão próximos a você, te estimulando. Então, com isso, o que vai acontecer? O teu cérebro ele vai baixar ainda mais o estímulo cerebral, ou seja, ele vai abaixar, ele vai sair muitas vezes de um estado, ele vai entrar talvez no estado alfa, alguma coisa um pouco mais, ainda não em um teta, mas ele já vai chegar num alfa, por exemplo, e nesse estado, onde vai cair esse estímulo cerebral, e você vai ficar atento através de, se há uma outra consciência naquele momento próximo a você, tentando te influenciar, isso vai acontecer. E aí você vai estar mais influenciado. Então você vai ver que você vai ter a necessidade de dançar, você vai ter a necessidade de mexer a mão, em algumas entidades vai dar a boca seca, a necessidade de beber alguma coisa, de fumar, de sair dançando, de balançar o braço, ou seja, você vai começar a perceber que vão ter, claro, ainda mais se tiver uma corimba no fundo, se tiver um atabaque, vai dar essa necessidade de você fazer algo a mais, balançar uma mão, só que você está com o estímulo reduzido. Do nada você não vai ter essa necessidade de balançar, de fazer, de dançar ou de pular. Mas por algum momento, por algum motivo, essa outra consciência externa vai dar esse estímulo. Mas ainda assim, você tem um estímulo cerebral forte. Então, só que como o corpo é teu e a mente é sua, se você não o auxiliar e ajudar neste processo, ele vai ficar jogando o estímulo e você vai ficar negando, falando não, acreditando que é você. Por isso que o primeiro passo dentro de um trabalho de desenvolvimento mediúnico é ensinar você a saber diferenciar o que é você e o que não é. Porque a segunda pergunta que eu mais escuto era eu ou não era? Era eu ou era entidade? Eu tinha noção que era eu e que não era entidade? Eu estava ali incorporado e eu tinha a sensação que eu estava ali presente. Claro que você estava. Teu estímulo cerebral estava ali ainda forte, só que você já estava tendo uma influência dessas outras consciências, especificamente às vezes uma, que está irradiando para você essa outra consciência e que por algum motivo e por alguma situação você precisa se concentrar a ela, acreditando que esta outra consciência externa
E aí sim você consegue cada vez mais ir suprimindo a sua mente para que essa outra consciência tome forma. Então por isso que o trabalho mediúnico, o desenvolvimento mediúnico, ele é importante, ele é fundamental. Porque é a partir desse processo constante, muitas vezes diário ou semanal, depende das casas, depende da forma de trabalho, que você vai cada vez mais reconhecendo isso, eliminando neste momento o seu cérebro, o seu estímulo e conseguindo cada vez mais ter essa percepção. Claro, você vai estar consciente, claro, mas cada vez você vai perdendo um pouco a mais. Até o ponto de você estar em alguns momentos um vai e volta, uma sensação de como se você estivesse meio bêbado, meio apagado, mas ainda com alguma consciência ou escutando algumas coisas, às vezes vendo alguma coisa, ou às vezes não está escutando nada, mas às vezes está vendo. Ou seja, vai começando a ter uma atrapalhação dentro dos seus sentidos, onde os seus sentidos vão começando a ficar um pouco atrapalhados, e com isso você vai conseguindo entender e reconhecer cada vez mais que esta influência, ela quer ter um total domínio sobre o teu corpo, a ponto de fazer o que quer, dançar, beber, falar, a ponto. E neste trabalho que você vai também, quando começar a falar, que já é o próximo passo, que a entidade começa a falar, dá um nome, fala o que quer e começa, é que você vai estar sim consciente para saber o que é que a entidade está falando. Para você perceber muitas vezes o que o teu cérebro pode estar naquele momento influenciando. E é o que acontece. Putz, fui em tal lugar, passei com tal entidade, falou isso para mim, isso é um absurdo. Claro. Ah, ela não estava incorporada. Não, às vezes a pessoa, sim, ela estava incorporada, ela estava no processo de transe, sim. Mas por algum momento ela conseguiu, ela perdeu a noção do que era a entidade era ela, e ela deixou com que ela e a mente dela influenciassem naquilo. Ah, mas ela estava incorporada? Sim. Ela estava no processo de transe, sim. No entanto, de algumas coisas, só que aquela mistura, é igual como se você estivesse, sei lá, bebendo água e mistura óleo. Você vai misturar os dois e você vai beber. Você está bebendo água ou óleo? Depende, eles não vão se misturar, mas em alguns momentos você vai sentir gosto de água, em alguns momentos você vai sentir gosto de óleo. Então, esse processo inicial de desenvolvimento, ele acontece isso, onde a pessoa ela não consegue suprimir 100% da tua mente, por ter esse processo ainda consciente, por ter estímulos cerebrais ainda, por não chegar num estado, por ainda estar muitas vezes no estado hipnoidal, muitas vezes, e não conseguir chegar a um estado mais ou médio ou profundo, e aí justamente onde há esse atrito. E aí a pessoa ela começa muitas vezes a perder naquele momento, às vezes algum assunto que mexeu e a mente dela trouxe, às vezes algum assunto. O mais comum que eu já vi é quando muitas vezes o consulente traz algum assunto onde para o médium aquilo é muito forte. Ou seja, ou ele tem experiência, ou viveu, ou aquilo é muita coisa, e muitas vezes naquele choque o médium acaba influenciando naquela entidade. Ah, ela não estava incorporada, ela falou besteira. Não, gente, estava incorporada, estava no processo de transe. Só que teve momentos onde ela excedeu um pouco e permitiu que o que ela acredita, o que ela pensa naquele momento, tenha tomado um pouco mais à frente do que aquela entidade. Claro, com o tempo, com o processo mediúnico, depois de anos de tarimba, que você vai tendo a confiança de se entregar para a entidade, você vai reconhecendo os seus limites, sabe quando é você, quando é a entidade, e mais ainda neste processo, você vai treinando, é igual você fazer meditação hoje. Você vai começar a fazer hoje uma meditação, daqui 6 meses, você vai estar legal na meditação, mas não dá para comparar com um monge que medita há 80 anos, que tem um processo de meditação diário constante. Então você não queira comparar o médium de hoje, de um dia, que é isso que eu vejo, que eu acho difícil até para os médios entender. O médium de hoje, de um mês ou de um ano de trabalho, ele quer ter a mesma tarimba mediúnica de um médium de 20, 30 anos, de 40 anos de trabalho mediúnico. Não. Esse médium de 30, 40 anos num processo mediúnico, claro, ele consegue alcançar um estado alterado de consciência numa velocidade e uma rapidez muito maior. Porque há quantos anos ele vem fazendo isso? É igual uma prática, é igual quando você tem uma destreza, uma habilidade de uma podologia, por exemplo, uma pintura. Hoje uma pessoa que entrou em podologia agora vai demorar horas para fazer um pé, ela faz em 20, 30 minutos. Por quê? Porque tem uma prática, mediunicamente é a mesma coisa. Então, o primeiro passo que eu vejo é tirar essa ansiedade de que você já quer ter totalmente esse domínio, esse cuidado, esse controle, essa inconsciência. Calma, esse é o processo para chegar até lá. Um dia você pode chegar? Talvez sim, talvez não. Se você não tem esse preparo e muitas vezes também não tem um estímulo para isso, talvez você nunca fique inconsciente. Talvez você vai continuar sempre inconsciente. Só que o que vai acontecer? Cada vez mais você vai ter
noção e bom senso sobre o que é você e o que não é. E muitas vezes, quando a entidade ela acaba indo embora, quando ela acaba saindo e desincorporando, o que ela faz? Ela leva com ela todo aquele conhecimento e aquilo que se passou, porque aquilo é o momento dela. E aí depois você não consegue lembrar. Sabe quando você faz coisas que você não lembra? No dia você fala, pô, mas eu fiz isso. Às vezes, quantas vezes? Eu sou pai e mãe, às vezes sair, fechar a casa, será que eu fechei a casa? Aí depois passou. Hoje eu sou o carro. Será que eu liguei o alarme do carro? Será que eu liguei? Às vezes, então sabe, quantas vezes você sai e depois você volta para ver se o carro, você ligou o alarme ou não ligou o alarme do carro. Então, e você não lembra do processo que você fez, ligou o carro, fechou, ligou, às vezes você não lembra disso. É o que vai acontecendo. Você vai fazer uma série de coisas incorporadas e você não vai lembrar aquilo que você fez, por mais que você se esforce ao máximo. Você não vai conseguir lembrar. Então, alguns chegarão nesse estado, outros no estado de consciência. Então, o importante é saber que este processo, ele exige cuidado, ele exige atenção. Por isso que é importante, de manhã, faz as suas rezas, porque já é uma forma de você entrar em contato. Então, você vai rezar de manhã, vai rezar um orikipori, você vai rezar pedindo a bênção à criação. Ou seja, você vai criar já de manhã ou à noite pequenos rituais onde você consegue entrar em contato com algo superior, com o teu orixá e sentir. Então, quando os filhos me perguntam, quantas rezas eu faço por dia? Vou dizer, vou rezar agora para o Oxalá. Eu tenho que rezar quantas vezes a reza? A minha resposta é sempre a mesma. Até você sentir. Se você rezar uma vez e você sentir, tá bom, pode parar. Se você rezou 3, 4, 5 e você não sentiu, você continua até você sentir. Vai chegar uma hora que depois de 10, 20, não tem como. Você vai entrar no estado de transe que você vai sentir. Tem uma reza específica, um oriki, de Oxalá, que é tipo de Exu, é tipo um mantra. É uma coisa que você vai. Depois de você rezar aquilo constante, chega uma hora que o teu cérebro ele começa a entrar em parafuso por aquilo. Quando você menos percebe, você está sentindo a vibração, se tem Exu, se não tem, se está perto, você automaticamente começa a reconhecer isso. Então quando eu falo, reza toda manhã, reza toda noite, já é uma forma de você educar o teu cérebro, de você educar a tua mente a chegar a esses estados. E se você começa a fazer isso diariamente, todos os dias, fora os trabalhos de gira, fora os trabalhos de toque, os desenvolvimentos, as coisas, vai chegar um momento que você vai alcançar isso com uma rapidez e uma facilidade muito mais. No entanto, que eu falo, existe sim aquele médico que tem uma facilidade um pouco a mais do que o outro? Claro, existe. Tem médicos que têm uma facilidade um pouco a mais do que o outro. Mas o exercício, a dedicação, faz total diferença. Faz total diferença. Pega hoje um médium, um pai de santo, ou um ebome, quem quer que seja, que aparece no barracão uma vez por ano, 2 vezes por ano, e aquele que está constantemente em todos os orôs, em todos os rituais, em tudo. A ligação dele com o orixá e com o mundo espiritual é muito mais intensa e muito mais forte do que aquele que esporadicamente vem. Por quê? Porque ele está em constante manuseio, ele está em constante trato com as entidades e sempre à disposição para que ele possa notar e ligar a anteninha dele de que tem alguma coisa ali que ele precisa botar foco e atenção. Então isso vai exigir e de certa forma vai contribuir também para o processo de desenvolvimento dele. Então, básico, recapitulando, esqueça essa inconsciência, sabe? Queira estar consciente, sim, neste momento, neste processo, justamente para você ter essa noção, porque senão vai chegar o que vai acontecer, você não vai saber nem que entidade que está próxima. Não sei se é um caboclo, não sei se é uma preta velha, não sei se é um baiano, não sei se é um Exu, mas a diferença de um e de outro é gritante. Você tem que saber a entidade que está chegando, porque ela vai mudar em você. E aí hoje eu vejo, às vezes, médiuns velhos que teria que ter essa rapidez de perceber tal entidade, e às vezes a pessoa não sei ainda qual entidade que está. Chega próximo ao trabalho e muitas vezes não sabe nem identificar qual entidade. Mas a entidade está presente, é igual você passar um perfume. Você não está sentindo, mas está todo mundo sentindo o seu perfume. Como assim? Você precisa sentir também o seu perfume. Você precisa apurar mais sua sensibilidade, nesse caso o seu olfato, para sentir o cheiro do perfume que você passou. Está todo mundo sentindo a entidade do seu lado e você não está sentindo? Como assim? Seu trabalho é para isso, você está aqui justamente para isso, para aprender a diferenciar, saber qual entidade. Às vezes tudo bem, vai dar uma confusão, porque às vezes você está sentindo 2. Legal, tudo bem, vou trazer as coisas das 2 entidades. Porque são 2 que eu estou, não sei qual que vai pegar. Talvez sejam os 2, talvez venha um para determinado assunto, que venha fazer tal coisa e depois vem outro para aquilo. Claro, mas assim, ter essa noção de discernimento entre um e outro.
E aí, muitas vezes, acaba não sei quem vem, acaba que não sei quem vem. Como assim não sei quem vem? Tipo, tem que ter um refinamento em relação a isso. Porque não adianta também permanecer com a mediunidade bruta e não ter o refinamento. Justamente é o refinamento que vai trazer. Hoje a gente vê que tem entidades que vêm, isso a gente via mais antigamente, que dava aquele chacoalhão, sabe? Que a entidade, tinha gente que chegava a cair no chão, antigamente, dava aquele chacoalhão. O chacoalhão por quê? Porque muitas vezes a entidade, que não é o orixá, ela está vindo de fora, sabe? Ela está vindo de fora. Então, para ela vir tomando o corpo, ela vai tomando em forma, então ela vai pegando aos poucos. Só que assim, existe um refinamento para você ir sentindo essa energia, essa consciência, e cerceando o seu corpo, e cerceando, para quando ela pegar, ser consciente uma vez só, pegou e chegou. E não ficar aos pouquinhos, porque senão fica uma coisa não só bonita, feia nesse sentido, mas não é o objetivo de ser feio ou bonito, é o objetivo de você saber quando ela está chegando e quando ela pegou. E não ela vai em dose homeopática, tipo, sabe, parece que assim, o caboclo primeiro pôs o pé, depois ele pôs o outro, aí ele pôs no braço, aí depois porque você vai indo aos trancos, pô, sabe, tipo, é uma coisa, não, entidade que ela precisa saber que ela precisa chegar, ela vai encostando, daí vem o nome cavalo, por montar em cima, e ela vai dando, ela vai se espalhando. Quando a entidade já irradiou teu corpo inteiro e só faltou a consciência, aí que ela pega de uma vez. Então isso é um trabalho tanto para o médium como para a entidade. Porque a entidade que dá tranco é a pessoa, não, controla o tranco, e já não é assim. A hora que quer pegar é para pegar a consciência. E você vai ajudando, então você já vai sentindo na perna, no braço, não sei o quê. Você não fica aquele, sabe, uns que a gente vê muito, sabe, quando tem as brincadeiras que o pessoal fica tipo, pô, parece que tá bêbado, parece que ele tá de fogo. E não, e realmente pegou. Então, isso já é completamente diferente para o orixá. O orixá já é outra coisa. O orixá já é um outro sentido. Vou falar daqui a pouco, mas quero primeiro finalizar toda essa ideia de caboclo, surgir dúvidas de caboclo, baiano, de catiço em geral, e depois a gente pula pro orixá. Então, essas perguntas são fundamentais. Então, tira isso de que vai ficar completamente inconsciente. Gente, isso aí é um processo. Para chegar até lá, isso pode levar um tempo, muitas vezes, e pode também não chegar. E nem queira isso no começo. Nem queira. Eu quero ser inconsciente. Não queira. Não queira. Embora porque a consciência no 100%, assim, total inconsciência de 100%, não existe. Porque é morte, isso é morte. Então, você vai ter momentos que você volta, momentos que você vê, aí tem momentos que você vai ver uma coisa, às vezes você só vai ver, mas você não vai ouvir. Aí tem momentos que você vai estar como se estivesse muito bêbado, sabe? Estou falando muito pela minha própria experiência, minha, pessoal. Então é como se estivesse muito bêbado, você não consegue raciocinar diante de algumas coisas. E às vezes você está ouvindo, mas você, às vezes parece que você não consegue ver, parece que a mente, o cérebro não raciocina junto. Então você está vendo tal, mas você não consegue raciocinar aquilo. Então, ou seja, tem casos e casos, situações, entidades. Depende do momento. Tem momentos que você vai estar muito mais focado. Se é um momento que você chegou do trabalho, logo depois da gira, tal, acabou, claro, o transe vai ser muito menor. Porque você não queira comparar, igual eu falei, uma pessoa que está em processo mediúnico agora com uma pessoa que já está há 20 anos. Então, esse processo, ele leva um tempo. É igual um monge. Um monge há 80 anos ele faz meditação. Ele consegue, em questão de um minuto, ele consegue já entrar em um estado alterado e conseguir já ter uma noção. Coisa que muitas vezes um novato que está desenvolvendo agora, ou seja, está começando um processo de meditação, muitas vezes ele vai demorar 5 minutos, 6 minutos para conseguir alcançar para baixar e sair de um estado, muitas vezes chegar no estado hipnoidal, ou chegar só no estado já de vigília, mas vai levar um tempo para ele chegar nisso, diferente de um monge. Então, quer dizer, o médium é a mesma coisa. O médium é a mesma coisa. O médium ele leva um tempo para isso. Então, não queira antecipar as coisas. E quando tiver nesse processo de tipo, eu não sei se sou eu não sei se é a entidade, você vai perceber que você não tem estímulos para querer dançar, para querer pular, para querer saracutear. Você não tem esse estímulo. Você não vai ter esse momento. Então, saiba que neste momento é alguma consciência externa que justamente está influenciando você. Então fecha o olho, sabe? Porque muitas vezes o fechar o olho ajuda. Porque quando você fecha o olho, você elimina um sentido. Então os outros sentidos ficam mais apurados. Você eliminou a visão, automaticamente o tato é uma das primeiras coisas que se apurou. Porque se alguém encostar em você e você não está vendo, você já vai ficar muito mais... Então você vai sentir essa presença muito mais constante. Então, claro, quando você elimina alguns sentidos,
obviamente fica muito mais fácil. Então por isso que fecha o olho, se concentra. Claro, o trabalho ajuda muito? Ajuda, porque você está dentro de uma roda, ou seja, você já está caminhando, você já está rodando, muitas vezes. A dança ajuda bastante, porque você está num movimento repetitivo. O som ajuda, porque o som que você está ouvindo ele é repetitivo, já está te instigando alguma coisa. Automaticamente vai mexer com o teu batimento cardíaco, se ele é muito alto. Quando você vê, a batida do rum vai estar igual ao seu batimento. Se você colocar a mão no coração, quando o rum bate, é igual você estar na frente de uma escola de samba. Quando você põe a mão no peito e você vê a bateria da escola de samba, está batendo igual. Porque consegue, o estímulo externo consegue interferir no seu estímulo, no teu batimento cardíaco. Quando você vê, você está já no ritmo, então você já está num ritmo. E todos os ritmos, tanto de uma umbanda, do candomblé, não importa se é um ijexá, ou se é uma ramunha, ou se é um sató, se é um bravum, um adarum, ele existe um porquê disso. Porque mexe com determinados orixás, né? Mexe com determinadas entidades que conseguem provocar exatamente esses estímulos. Então essas perguntas são as perguntas que eu mais escuto, são as perguntas que mais fazem. E isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro, justamente para quê? Para que vocês comecem a entender este processo e saibam que não depende também só da casa, depende de vocês. Vocês fazem trabalhos de manhã, vocês rezam de manhã, vocês costumam tomar alguns banhos, ou seja, vocês procuram entrar nesse estado. Vocês quando estão em algum lugar e sentem alguma coisa, vocês ficam com medo, vocês aquele macumbeiro que aí tem medo de ver espírito, ou vê alguma coisa, já chama o cachorro para dormir na cama, que está com medo, que não sei o que, porque escutou um barulho. Então, sabe, se você tem já todo um estímulo contrário de medo, de que se ouvir um barulho, ai meu Deus, estou ouvindo um barulho, poxa. Às vezes a entidade querendo se apresentar para você, às vezes a entidade próxima a você, e aí o teu medo bloqueia. Não, queira saber, queira entender, sabe? Se concentra naquele momento. Se você sentiu, entrou num lugar, sentiu arrepio, ai meu Deus, pelo amor de Deus, pô, você tem medo de uma coisa que você cultua? Você está com medo? Ou seja, você está afastando, você está criando resistência. Se você cria resistência a alguma coisa, como que aquilo vai se apresentar ainda mais? A entidade vai olhar para você e falar, você é um banana, assim que muito, eu ia embora, você é um babaca, estou querendo aqui te ajudar, você me chama, quer que eu te ajude a desenvolver, aí quando eu venho me apresentar, querer elucidar ou querer muitas vezes te ajudar no desenvolvimento, você fica com medo e começa a rezar e eu vou embora, não venho mais. O dia que você perder esse medo, eu volto. E aí seu processo de desenvolvimento fica parado, aí você fala, por que ele está parado? Por quê? Porque você tem medo. O medo é um dos principais bloqueios e resistência que a gente cria. Porque se a gente tem um medo, a gente automaticamente está tendo medo de algo desconhecido. Segundo, a gente não vai procurar saber. E terceiro, a gente procura não perceber. Então você automaticamente elimina toda e qualquer sensibilidade naquele momento que você tem. Sabe? Cobre o rosto, na cama, porque não sei o que, não. Então, ou seja, como que uma pessoa quer iniciar um processo de desenvolvimento e ainda carrega traumas de infância? Porque isso é coisa de infância, que eu via barulho, que a luz piscou, que não sei o que, e começa a ter medo. Você já cresceu, você já não é mais uma criança, você já é um adulto, que já tem uma responsabilidade sobre isso. E que, de repente, tudo bem, a entidade aparece na sua frente, ela vai fazer o que com você? O que ela vai fazer? Ela vai te matar, ela vai te machucar, ela vai te agredir, ela vai fazer o que com você? Nada. Então, você já parou para perceber medo do quê? O que ela poderia fazer de mal para você naquele momento? Mesmo que fosse uma entidade ruim, sei lá, um obsessor, qualquer coisa, que queira te prejudicar. E aí tudo bem, ela se apresentou na tua frente, o que ela vai fazer com você? Fazer careta para você? É o máximo que ela pode fazer, te assustar. Fora isso, o que ela pode fazer? Ela vai pegar uma faca, materializar e conseguir te espetar? Não vai fazer nada. Ela vai usar o quê? O seu medo contra você mesmo. Nada além disso. E você ali, cagão, dando medo, dando corda justamente para aquilo. Então, olha como é completamente sem sentido. Completamente sem sentido. Mais um motivo para que vocês comecem a olhar o quanto vocês precisam também emocionalmente evoluir. Porque o processo de evolução espiritual está totalmente atrelado ao processo de evolução emocional, mental. Como que você quer ter uma entidade que venha e traga muitas informações para você se a tua consciência continua do tamanho de uma ervilha? Se você continua com, eu quero ser a nova era, eu quero trazer todos os pensamentos da nova era, e continua com preconceitos de 30, 40 anos atrás.
E aí você quer trazer a nova era, os novos entendimentos, ou seja, você quer trazer todo um conhecimento novo, que quer ter entidades boas, que façam, aconteçam, que ajudam, ou seja, claro, um pingo de vaidade enrustido, mas quem não quer, um pouco de ter uma entidade que te ensina, que te auxilia, mas ao mesmo tempo você com lá um pensamento retrógrado lá atrás, veja, todas essas mudanças que aconteceram, todos esses grandes médios estavam muito aquém da sua era. Estavam lá na frente. Imagina Chico Xavier e Uberaba, naquela época. Ele era muito à frente de uma sociedade extremamente católica, preconceituosa, o quanto ele teve que enfrentar, o quanto ele teve. Imagina se ele fosse extremamente preconceituoso, com padrões de pensamentos extremamente retrógrados, extremamente antiquados, arcaicos. Você acha que Emmanuel daria toda essa estrutura e essa força para ele, para escrever, para fazer, para se debater, para ir no programa do Pinga Fogo, para fazer aquilo? Não. Ele tinha que ser arrojado, ele tinha que ser muito além. Sabe? De todos, de pegar desde a própria família Gasparetto, que, claro, criou um império em cima de tudo, mas que a própria mediunidade do próprio Luiz Gasparetto era algo notório, que era um ser, uma pessoa muito além do seu tempo. E que para aquela sociedade, para aquele momento, claro, se formou, tinha uma psicologia por trás, tinha um entendimento científico, mas ficou conhecido como um grande médium, de fazer pinturas mediúnicas, pintava 2 quadros ao mesmo tempo em menos de 1 minuto. Um às vezes de ponta cabeça e o outro aqui, um com a mão com o pé. Pô, como que um cérebro faz uma coisa dessa? É óbvio que ali existe uma outra consciência que está ali naquele momento. Em alguns momentos, 2 consciências ali. No tanto de pintar 2 ao mesmo tempo, 3, já teve, assim, existe vídeos, se você botar no YouTube, na internet, põe Gasparetto, pinturas mediúnicas, existem centenas de vídeos dele. Depois chegou um momento que ele parou, porque ele chegou a falar que não tinha mais um propósito. O propósito inicial disso era justamente para causar, para realmente chamar a atenção, para que as pessoas olhassem para o Espiritismo. Depois não tinha mais essa notoriedade, o Espiritismo ficou conhecido, o Brasil virou o berço do Espiritismo no mundo, e aí não tinha mais essa necessidade de ter que chamar a atenção. No entanto, que os médiuns de efeito físicos que existiam antigamente eram constantes. Hoje em dia não tem mais essa necessidade. Por quê? Foi mudando. As mesas giratórias na França, que as mesas se levantavam, não aconteceu. Por quê? Porque tinha uma necessidade de chamar a atenção. Hoje não mais. Então, claro, foi se evoluindo e foi se mudando. Dentro de terreiros de candomblé, de umbandas, dentro de cultos mesmo, N coisas já havia acontecer. Na minha experiência de quase 30 anos de macumba, aí eu já vi cada coisa que se eu contar as pessoas ficam de cabelo em pé. Alguns já sabem de algumas histórias, tudo e tal, coisas que eu já presenciei, já vi, coisas que hoje eu não vejo mais. Então hoje a mediunidade ou o espírito ficou um pouco mais fraco? Não, é porque não tem mais essa necessidade de chamar atenção. Antigamente era importante chamar atenção para que as pessoas olhassem, não só olhar, mas notar que tinha alguma coisa além do corpo físico, da matéria, do dinheiro, ou seja, do físico, que tinha algo além. Hoje não mais. Então hoje tudo está se adaptando. E hoje essa consciência, ela está muito mais aflorada para que você entenda muito mais. Então, vamos eliminar todos esses pensamentos, essas vibrações, tudo. Alguma pergunta a respeito disso? Sobre esse assunto, de Catício especificamente, esse tipo? Acho que eu tentei ser o máximo lúcido possível, assim, bem sucinto e ao mesmo tempo bem abrangente para que você entendesse um pouco mais do processo seu de desenvolvimento. Nenhum? Pelo que eu entendi, em alguns momentos fiquei um pouco confuso nessa parte sobre que você falou que é uma mosca branca a questão da inconsciência, né? Mas que seria num grau de evolução, seria a última fase, mais ou menos isso. Então você precisa, uma evolução, você precisa primeiro entender toda a parte consciente para que você chegue 100% de uma forma fiel no estado de inconsciência. Claro, assim, por que eu acredito nisso? Isso é bem pessoal, meu, não quero impor como verdade, mas porque eu acredito que quem leva uma casa, quem ensina pessoas não são entidades, é a pessoa. Do que adianta, em todos os momentos, eu sempre estar incorporado para ensinar ou fazer alguma coisa? Mãe Menininha, a maior mãe de santo que o Brasil teve, que tem milhares de músicas de homenagem, uma das mais notórias, eu posso dizer a melhor porque não conheço todas para comparar, mas uma das mais notórias na qual hoje a nossa raiz faz parte, hoje a gente vem do próprio Gantois. Ela não incorporava.
Ela nunca incorporou. Ela era iniciada em Oxum, mas ela não incorporava. Tudo que ela fazia era ela. Quem leva uma sociedade, uma comunidade? Imagina se toda vez que eu tiver que fazer alguma coisa, eu precisar incorporar para fazer. No entanto que, dá um exemplo, a própria obrigação agora do nosso Yaú, que acabou de sair sábado agora, teve a saída dele. Os 21 dias dele recolhido, todos os atos, foi a entidade ou fui eu que fiz? Em algum momento eu incorporei para fazer alguma coisa para ele? No dia da saída, da festa, as 3 saídas, Branco, Moruncó e depois a saída de nação. Em algum momento eu incorporei para fazer alguma coisa? Quem fez o Yaú? Fui eu ou a entidade? Você percebe como é a pessoa? Quem leva uma casa? A entidade ou é a pessoa? Claro, o mérito do conhecimento muitas vezes vem de outras pessoas que me ensinaram, mas junto a eles. Mas por isso que as pessoas elas precisam entender que no processo do Yaú ao Ebome, esquece a entidade, tem que ser você. Porque vai depender de você, não da entidade. Se toda vez você tiver que virar para fazer alguma coisa, você está perdido. Você vai cansar, você vai se estressar. E o detalhe, o conhecimento é seu dele. Porque muitas vezes o que a entidade também vai trazer para fazer é um conhecimento que ele tinha, diferente do seu. E que naquele momento é importante. Porque às vezes aquela entidade, aquele Exu, que ela sabe fazer uma coisa de 50, 60 anos atrás que ele fazia. Que hoje já tem muito mais facilidade e tem oportunidade de fazer diferente. Então por isso que o processo ele precisa ser pessoal. Quem leva uma comunidade, quem agrega, é a pessoa. Búzios, se joga incorporado? Não, é a pessoa. É o conhecimento dela. Quando você vai aconselhar uma pessoa, um filho, alguma coisa, é a pessoa, sou eu. Quando eu vou fazer desde um orô, um buri, tudo, sou eu que estou ali. A entidade vai ter o quê? Poucos os momentos. No entanto que o Ifá não se incorpora. Hoje o Ifá que é febre aqui no Brasil, o Ifá os festivais não se incorpora. O sacerdote, para você ter um Ilê Ifá, você não precisa incorporar. Você ter um Ilê Ifá, ou seja, uma casa, você não precisa incorporar. Não obrigatoriamente você precisa manifestar nada. Você pode ser uma pessoa que nunca manifestou nada. E você pode ser um sacerdote de Ifá. E aí? Por quê? Porque cada vez mais hoje está se perdendo a necessidade da incorporação. Claro, eu acredito que o processo de incorporação se intensifica muito mais uma energia. Que é aí que entra esse segundo ponto. Quando muitas vezes eu estou fazendo um filho dentro do roncó, eu estou ali raspando, ou eu estou abrindo as curas, eu estou fazendo, eu não estou incorporado. Mas como você prova que eu já não estou no estado alterado de consciência? Que naquele momento, o meu santo Oxalá está presente naquele momento, amplificando ainda mais a minha vibração. Só que eu estou normal, conversando, falando. Porque a gente acha que está em estado alterado de consciência, está distribuindo aí. Às vezes não. Às vezes é você do lado do ônibus, uma amiga vira e fala para você alguma coisa, você pega e dá um conselho e fala alguma coisa, sabe, que é certeira na vida dela. E você muda aquele pensamento, ela sai dali, faz e muda a vida e acontece. Você foi intuída. Aquilo já não está alterado. Como prova que muitas vezes quando eu estou cortando com um Exu, estou fazendo alguma coisa, estou fazendo uma reza, que naquele momento estou eu conversando, falando, mas que eu estou. Quem me conhece sabe, eu mudo. Depende das situações, às vezes eu fico mais brincalhão, fico mais engraçado, às vezes eu fico mais sério, às vezes eu fico muito mais concentrado. Eu mudo, eu tenho fases. E vocês a mesma coisa. Quem prova que nestes momentos eu já não estou no estado alterado de consciência, mas totalmente consciente, e apenas essa energia, seja de um orixá, porque o orixá é a energia que está impondo, diferente de um Exu, de um catiço, que está influenciando. A própria hipnose, quando uma pessoa está em estado alterado de consciência, ela está 100% consciente e acordada. Por isso que a hipnose funciona. Sim. Em nenhum momento ela desmaia, ela apaga. Exato. Em nenhum momento ela perde isso. E o estado de consciência dela está E muitas vezes alterado. nesse estado onde você alcança muito mais do que aquele que fala, nossa, não sei nada. Exatamente. Já consegue muito mais a resolução, a produtividade em si. Porque se ela apaga, a gente não consegue modificar nada. Exato, exatamente, não tem como modificar. Que é a mesma coisa aqui dentro. Por isso que nesse processo, que é uma das coisas que eu falar, neste processo eu não quero que ninguém seja consciente, e nem é bom que seja, porque senão você não consegue mudar. Você não consegue influenciar, você não consegue ajudar, auxiliar alguém, e não muda nada. Um processo de hipnose, se a pessoa apaga completamente, o efeito de melhora é zero. Uma pessoa que está 100% consciente, você consegue mudar N gatilhos na vida dela, estímulos, uma série de coisas. Porque aquela pessoa que fala, agora você vai abrir o olho, vai olhar e vai ver todo mundo aqui pelado. Ela olha e começa a dar risada.
Por que ela vê isso acontece? Porque ela já está num estado extremamente alterado, ou profundo, já sai um pouco já do hipnoidal, já começa a estar no estado ou médio, muitas vezes profundo. Bate o alfa. Bate o alfa. Só que completamente consciente. Exatamente. E está consciente. Está consciente. Está consciente. E ela está olhando todo mundo vendo pelado e dando risada. Normal. Isso acontece. Então, queira justamente ter esse conhecimento e buscar esse conhecimento. Porque o conhecimento está contido, muitas vezes, em você. O orixá, a entidade, quem quer que seja, ela vai amplificar algo que já existe. Mas se não tem ali, é a mesma coisa de falar, eu queria muito aprender, sei lá, queria ter uma aula de, sei lá, de filosofia com Sócrates, por exemplo. Que era, eu gostaria muito de ter, que é uma frase que eu achei extremamente até arrogante do Steve Jobs, que ele fala que ele trocaria toda a fortuna em tudo que ele tem por uma hora na companhia de Sócrates. Arrogante, né? Pô, não serve o professor da esquina? Já queria logo o melhor? Pô, calma, vai. É a mesma coisa eu virar e falar que eu gostaria de uma hora do tempo do Bill Gates. O que eu entendo de computador? Nada. Deixa eu primeiro fazer um cursinho aqui, entender um pouco mais, para quando eu tiver um conhecimento, aí sim eu vou sentar diante do Bill Gates e vou conversar. Mas não, ele já se julgava capaz de conversar com Sócrates. Então, quer dizer, olha o ponto que chega. Então, nisso que eu estou querendo dizer, se você tem um conhecimento, claro, as entidades elas vão vir trazendo de acordo com o teu conhecimento. Se você tem um conhecimento muito mais vasto sobre o candomblé, sobre os rituais, sobre as coisas, o orixá pode trazer muito mais para você. Agora, ele não vai trazer uma coisa daqui de cima se o teu conhecimento só está até aqui. Porque se ele trouxer algo daqui, você não vai conseguir identificar aquilo. Se ele traz um ebó, muitas vezes já aconteceu comigo, de eu estar jogando e no búzio saiu um ebó bem diferente, um ebó muito... Só que como eu tenho prática, eu conheço, eu consegui identificar qual era aquele ebó que ele estava querendo trazer. Mas se eu não tivesse aquele conhecimento e nunca tivesse feito talvez um ebó doido, por exemplo, como tem, eu jamais imaginaria ou iria conseguir ver aquilo, visualizar aquilo, porque eu ia achar que aquilo era impossível, aquilo era difícil e que talvez aquilo não existiria. Tanto que existe uma frase que eu acho que é uma das frases mais verdadeiras. Por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. O limite é nosso. Se eu acho que é impossível, eu não vou nem tentar. Eu vou deixar de lado, eu vou esconder e acabou. E é o que eu vejo completamente já diferente acontecendo. Então, se você tem esse conhecimento, respondendo a tua pergunta, se você tem, o orixá consegue trazer muito mais. E aí você consegue, a mesma coisa, você querer aprender sobre equação, tipo, sei lá, com x, y, z, e você não sabe fazer soma, multiplicação e divisão, não. Você tem a base da soma, multiplicação e divisão, você pode começar a tentar mais equação, coisas do tipo, porque você tem um conhecimento e uma base. Espiritualmente é a mesma coisa. Então eu vejo muitas vezes, isso nesse tempo, às vezes pais de santos velhos, antigos, de conhecimento, mas de conhecimento ainda restrito. E que acredita que aquele conhecimento que ele tem talvez seja o suficiente. E ele deixa de aprender muito mais. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Não veja somente aquilo que você perdeu, mas veja o que você deixa de ganhar. Quando você deixa de conhecer, deixa de aprender, o quanto você deixou de lado todo aquele conhecimento. Coisas que você não viu, presenciou, não esteve, não se interessou, não perguntou, ou passou por cima, ouviu, mas não notou. E aí não tem como chegar um pai de santo e falar, nossa, por que você fez isso? E querer desmiuçar aquele conhecimento. Diferente de... Por que eu falo muitas vezes quando você está, por exemplo, fazendo um buri, fazendo um morô, essa irradiação do santo muitas vezes é muito grande. Isso é constante. Seu caboclo, por exemplo, é o Birajara. O caboclo Birajara tem vários Birajaras, mas especificamente o seu Birajara. Ele consegue estar em você e nela ao mesmo tempo? Não, porque é uma única entidade, uma única consciência. Se ele está em você, ele não está nela. Pode estar um outro Birajara, com o mesmo nome, igual quantas Carol existe, mesma coisa. Agora Oxum. Pode ter 16 Oxuns dançando, dando o mundo. E aí? Oxum é uma só. A divindade é uma só. E aí? Essa é a diferença. O orixá, ele é aquela centelha divina, vamos dizer, é aquele processo de iluminação que consegue trazer e mandar para você no sentido de dentro para fora o que ele tem. Por ele ser uma divindade. Então a divindade, ela não tem uma única consciência como um catiço.
como um Exu, como um ser Egum, como um espírito. Ele é apenas uma divindade muito que ele consegue intuir e irradiar naquele momento 16 pessoas naquela casa que está em Oxum. E numa outra casa que está tendo, tem mais outra. E ele consegue por ser uma divindade. Ah, eu estou recebendo Oxum? Não. Por isso que eu falo, o orixá não é de fora para dentro como um catiço. O orixá é de dentro para fora. E quando você vai entrando naquilo, é como se iluminasse. E ao iluminar, é como se a divindade, onde quer que ela esteja, ela consegue irradiar naquele momento aquele processo de iluminação interno, onde você consegue se acender, você consegue iluminar. E aí você consegue manifestar uma parte daquela consciência que representa o Oxum, que é muito intensa e muito grande. É igual o sol. Eu vejo um orixá como um sol. Todo mundo está aqui sentindo a vibração dele, sentindo ele se queimando. Não é por isso que ele fica menor, que ele perde energia, que ele perde isso, e não é porque ele está dando para você que ele não pode dar para ela. O sol ele pode dar para quem for a disposição dele tiver. Então vejam justamente o orixá dessa forma, como um sol. E se você consegue, naquele momento, sair, abrir a janela e ir em direção a ele, você vai sentir o calor dele, você vai sentir a vibração dele, e aí sim você vai manifestar. Por isso que eu sempre falo e vou repetir eternamente. O orixá é de dentro para fora. Você vai sentir aquela iluminação, aquele negócio intenso. No entanto, que uma das coisas que todo o processo de desenvolvimento de orixá começa com sensibilidade, choro, treme. Ou seja, você perde a compostura, você não consegue, e vem uma sensação que você não sabe explicar o que está acontecendo, como se você tivesse de dentro para fora saindo uma coisa que está em você que você não tem controle sobre aquilo. E aí você treme, e aí mexe a temperatura, e você não consegue andar direito, e aí vem, principalmente, que é o choro muito constante, então você chora e você começa compulsoriamente a chorar, até engasgar no próprio choro, é uma coisa que você não controla, como se fosse uma criança num berro total, diferente de uma entidade, diferente de um catiço, que não causa isso. Já o orixá ele vai causar. Por quê? Porque é justamente ele querendo desabrochar, descobrir algo que está coberto, que é divino em você. E quando você entra em sintonia com isso que é divino, ele consegue descobrir isso em você, e isso se irradia pelo corpo inteiro e você manifesta. E naquele momento você manifesta. Por isso que o orixá não dá consulta, ele não fala, ele não conversa, não é igual um catiço. Porque como que você vai conversar com uma consciência divina? Como que a tua mente vai conseguir controlar e potencializar uma consciência divina para vir te dar um conselho? Talvez você nem entenda um conselho. Imagina se o Oxum aparecer aqui para te dar um conselho, através da consciência dela, você nem entende o que ela vai te falar. Você não vai nem ter percepção. Porque assim, nós somos tão pequenos diante de uma divindade que a gente não consegue sequer imaginar. Que nem, me fale algum atributo divino. Qualquer atributo que você fala é humano. Bondoso é o homem. Caridoso é o homem. Generoso é o homem. Incondicional é o homem. São atributos humanos isso. Me fala algum atributo divino. Não tem como saber, nós somos humanos. Só onipresente. Exatamente, onipresente, onisciente, tudo bem, tá? Mas como você tem como saber algum atributo divino? Se nós somos, quem é onipresente que fala? É o ser humano. Consegue estar em 20 lugares ao mesmo tempo e fazer e tal, ou seja, atributos divinos para seres humanos não conseguem atribuir. Então, é até difícil atribuir quais são. O que neste contexto as tribos fizeram? Atribuíram qualidades da natureza. Trovão, raio, ou seja, colocou porque aquilo não é humano, aquilo é divino. Então, para tentar uma certa ponte entre um e outro, ele acabou estipulando que tal orixás tem força de elementos, ou seja, o que é um trovão? O que é a força de um trovão? É extremamente divino isso. Então, quer dizer, no trovão você reconhece a força. O que é uma tempestade? O que é um mar? Um rio? Um processo, se você for falar sobre o rio, desde o seu processo de vida, de tudo que existe dentro de um processo, tudo aquilo engloba um orixá, e não é pouco para se falar, porque o orixá engloba muito mais do que aquilo, tem muito mais autoridade, muito mais poder sobre aquilo, e que muitas vezes a gente acaba não tendo esse reconhecimento sobre essa atuação do que o orixá.
Então, por isso que quando eu falo muitas vezes, muitos podem me criticar, mas é a minha opinião e eu sempre falo que eu não vejo orixá na Umbanda. Eu só vejo orixá no Candomblé. Porque o que você vê na Umbanda são os falangeiros, os catiços, ou seja, caboclos e tal. Eu não vejo orixá. Eu me consultei com o Ogum na Umbanda, me consultei com o Iemanjá. Como assim? Como que você vai conseguir se consultar com uma divindade assim, que nem a consciência consegue se adequar a um cérebro humano para que possa interpretar aquilo? Por isso que muitas vezes existe o próprio jogo de búzios. No jogo de búzios sempre existe um intermediário para que venha muitas vezes Exu, ou seja, existe um intermediário para justamente interpretar através das caídas que são os destinos o que o orixá está vendo, porque ainda assim o orixá não fala o que ele está dizendo, ele simplesmente fala quais são as caídas, quais são os destinos que ele acaba vendo no teu caminho. Mas interpretar, o Iemanjá falou isso, não. Ela falou que o teu Odu está regendo isso, e esse Odu significa isso. Porque até para interpretar a fala dele é impossível. Não tem como. E hoje a gente vê todo esse conflito e essa confusão que há dentro da religião. Justamente porque falta de informação, falta de conhecimento, lugares extremamente inapropriados, pais de santos extremamente despreparados, sem conhecimento, que falam, instigam pessoas, usam do medo, porque sua vida está assim porque você não está trabalhando, porque você não está de branco numa casa, sua vida está assim porque você não deu comida para o Exu, não sei o quê, ou seja, sempre através da barganha, através da pressão, da opressão, através da ameaça. Claro, como que você vai conseguir ter uma relação boa com o orixá, com a religião, se sempre tem alguém que é para ser o seu zelador, que vai zelar pela tua espiritualidade, sempre pisando em você, sempre colocando que você tem que ser menos, que está errado, que é isso, que é não sei o que, ou seja, sempre instigando você aos seus erros, e alimentando o seu mal, alimentando o seu medo, alimentando o seu trauma, alimentando a sua insegurança, alimentando a sua barganha. Como que você vai conseguir prosperar emocionalmente, espiritualmente, de consciência até, se muitas vezes aquele que se julga o responsável por zelar por você é o primeiro a alimentar os seus medos, a sua maldade, alimentar o mal em você, e quer que você esteja em sintonia com o orixá, com o ser divino? É incoerente. E é o que a gente vê por aí. Porque é o que eu vejo. Jogo constantemente, todo dia tem um jogo e tal, sempre eu vou escutar uma besteira. Hoje mesmo, uma menina que eu joguei, a família dela era de santo, tal, baiana, o avô dela tinha casa, morreu e faleceu, e ouviu a vida inteira que a vida dela está sempre, porque ela não continuou o legado do avô. Assim. Ou seja, então, o avô criou uma coisa lá e condenou todos os seus descendentes a partir disso. Então, que pessoa legal, que avô legal que teve. E o seu livre-arbítrio, onde fica? É a sua escolha. Sabe? E ela acreditava nisso até hoje. Até que eu falei, não, tira isso da sua cabeça, isso é um absurdo. Pessoas que falaram isso não tinham conhecimento, eram despreparadas e falaram simplesmente porque talvez não sabiam dizer qual era o seu problema, onde estava o erro. Então o mais fácil é isso, por causa disso. Quem vai pelo amor é pela dor. Quem não conhece essa frase, vai cair a live, gente. Né? Dá um minuto ela cai, né? Um minuto ela acaba caindo. Bom, gente, o assunto, se deixasse, eu ia falar muito mais, e é muito mais de uma hora aqui para conversar, porque eu acho que o assunto é bem promissor e extremamente pertinente, porque até quem é velho de santo, às vezes gosta de ouvir um pouco para relembrar algumas coisas e se autoafirmar até o seu autoconhecimento, de mudança, de autoconhecimento, para justamente auxiliar os novos que estão chegando, isso é muito importante. Então, gente, por hoje é só. Agradeço a presença de todos, vamos para o desenvolvimento. Próximo trabalho no dia 13 de maio, homenagem aos pretos velhos, tá? Então, às 6h30, né? 6h30. Embora a festa a gente comece às 6, mas é bom chegar para garantir lugar. E depois vai ficar de pé e não vai conseguir sentar. Tá? Boa noite para vocês e até a próxima.